Olá, tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos à Casa do Caminho, Simão Pedro, ao Evangelho em Casa, com o tema hoje do capítulo 2, Meu Reino Não é Deste Mundo, com o tema A Vida Futura. Você chegando aí, vindo com calma, um domingo lindo, né? Um domingo cheio de luz, que a gente possa juntos fazer esse evangelho em casa, um evangelho cheio de muito aprendizado, de muita ternura, com um tema aí maravilhoso, a gente conversar um pouquinho. Sejam bem-vindos todos, que bom que estamos aqui novamente. Vamos lá? Vamos começar ouvindo uma bela música, né? Uma melodia que vai nos levar para um lugar tranquilo, ameno, para debaixo daquelas árvores lá na Casa do Caminho. Estamos aqui online, mas que possamos nos vermos reunidos, sentados em volta daquele lugar gostoso de estar. Vamos então. Prece, olhando a imagem do Cristo, sentindo o abraço fraterno dele e de todos os amigos espirituais, da espiritualidade amiga que se encontra na casa de cada um de nós. Que todos estejam juntos em pensamento, elevando seu pensamento, todos com ternura, com humildade, para poder entender e compreender as palavras do Mestre. Que possamos todos juntos aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos, querido amigo, mas que acima de tudo possamos internalizar esses ensinamentos para que nos próximos momentos, nas próximas existências, seguindo a nossa vida futura, que tenhamos uma lembrança desses dias, dessa manhã, desse aprendizado. Cuida, Senhor, de cada um de nós, dos que estão aqui assistindo, dos que aqui não se encontram, mas que conhecem a Tua Palavra. Assim seja. Sejam todos bem-vindos. Bom, chegou mais gente aí. Vamos começar? Um tema muito bom, muito gostoso de se ler, compreender, faz a gente pensar um pouquinho, né, nos nossos momentos. Então vamos lá? Terminando a música aqui. Vamos lá. E o que a gente pode dizer se no capítulo, o capítulo chama Meu Reino Não é Deste Mundo? O que vocês podem pensar e entender quando Cristo falou isso? Foi naquele momento lá em que Pilatos, Cristo já está lá, né, para ser julgado, e Pilatos, né, tendo entrado de novo no palácio, ele fez Jesus ir até ele, até a presença dele, e perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Eu gosto muito de ler e imaginar, entender algumas palavras que se passam nos ensinamentos para a gente refletir. Então tem um aí que eu vou já falar para vocês. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João
capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E o que a gente pode entender sobre essas palavras, né? Sobre essa conversa que Jesus teve com Pilatos? Bom, acho que a gente consegue lembrar primeiro do momento em que isso aconteceu. Pilatos era quem tomava conta daquela área lá, que os romanos, ele era romano, tomava conta da área da Judéia, onde ele era responsável por aquelas pessoas, pelos julgamentos, por tudo, né? E tinham levado Jesus até ele. Então ele era o cara que fazia os julgamentos, que julgava. Nessa época, essa região aí, tudo era como se fosse tudo junto. Então a gente tinha a parte executiva, a parte legislativa, a gente tinha a parte financeira, tudo estava em volta dessa área onde eles estavam. Era como se todo o universo acontecesse naquele espaço ali, no sentido de institucionalização dessa região. Então, Pilatos ali, ele era o governador, ele que tomava conta de tudo, mas ele também colocava justiça, era como se fosse um tribunal, mas ele também executava o que o pessoal de Roma mandava informar para ele. Então, era como se aquele espaço que ele vivia fossem várias instituições juntas. Essa pergunta que o Pilatos fez era para saber, né, por que ele estava sendo julgado, porque o pessoal que estava ali tinha dito que ele estava querendo ser o rei dos judeus, e se era isso mesmo, que aí iria contra tudo o que Pilatos, né, e aqueles romanos tinham ali. Então não era para ter rei, senão ia ter rebelião, revolução, e era um pouco nesse sentido. Só que Pilatos fez uma pergunta: mas você é rei, né? Você é o rei dos judeus? E Jesus responde algo que talvez Pilatos não tenha entendido, né? Informando que o reino dele não era daquele mundo, mas que mundo era esse, né? Que mundo era esse que Jesus vivia, que não era o mundo do Pilatos? Vamos pensar aqui um pouquinho mais na frente, vamos refletir quais opções a gente tem aí nessa conversa. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele já introduz justamente explicando a vida futura. Depois que ele faz essa leitura do texto, ele já começa com a parte 2, que é da vida futura. E os Espíritos claramente explicam, né? Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Na verdade, essa é uma explicação que Allan Kardec fez. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Ele está dizendo que não adianta compreender. Como é que a gente vai compreender aquela conversa que ele teve com Pilatos, se a gente não compreender a necessidade de entender que existe uma vida além, uma vida futura, né? Como é que essa vida continua? E ele fala que a meta da humanidade é viver nesse reino, no reino do Cristo, no reino da verdade, né? Que é um reino fraterno, que é um reino em paz, sem brigas, sem lutas, que não era o mesmo reino que Pilatos estava naquele momento e que ainda não estamos, né? Pilatos vivia um reino material, um reino
de lutas, um reino de imposições, né, porque Roma estava lá impondo sua força aos judeus, um reino de discórdia, um reino de ganância. Esse era o reino que o Pilatos ele representava. E quando ele chega e diz que ele não é deste mundo, ele é um rei, mas que não é deste mundo, é justamente para dizer que ele estava ali vivendo uma vida que não era a dele, a que representava ele, né? Mostrando para Pilatos que ele nem iria compreender o que ele estava dizendo, porque Pilatos não entende, né? Que reino é este, que mundo é este que ele vive, que ele é rei. Mas por quê? Porque são mundos distintos, são mundos que hoje, que ele diz aí no texto, seria onde é que ele diz aqui? Que a meta, né, para essa vida futura é que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Uma das maiores preocupações do homem na Terra é viver essa verdade, é entender essa verdade. E ele lá no início da conversa, ele fala sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Ele fala assim, eu vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E o que era a verdade? Né? O que é a verdade? Ele foi mostrar. O que é dar testemunho? É dizer o que ele está vendo, o que ele vivencia. E ele o que seria a verdade? Senão as verdades morais, as leis de Deus que ele conhece, tem conhecimento, ele está dando testemunho, ele está mostrando para a gente o que é possível dessa máxima, dessas verdades, né, que nós não conhecemos. E ele diz o seguinte: aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então aquele que pertence a Deus escuta a voz do Cristo, escuta o que ele está ensinando, escuta o que ele apresenta falando da Boa Nova. Ele mostra algo que o mundo ainda não conhecia, né? Toda a fraternidade, todo o amor, todo o perdão, toda a misericórdia, tudo que o Cristo apresenta era algo que aquele mundo ainda não conhecia. E hoje ainda estamos, né, num mundo e que ainda prevalece esse lado muito mais material. Estamos encarnados vivenciando este lado material. Mas não quer dizer que esse outro mundo, que é o mundo que a gente constrói dentro do nosso coração, que ele não seja verdade, né? E que ele não seja uma mudança. Então, o que é o que ele fala aqui, que o Allan Kardec diz, que deve constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, o homem na Terra, que é um homem que está encarnado, uma das maiores preocupações que nós deveríamos ter é justamente com essa vida futura. E o que isso significa? Né? Deixa eu ver se eu termino aqui, se ele diz aqui, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. A necessidade de trabalhar o nosso lado moral, as nossas verdades, as nossas mudanças, as nossas escolhas, né? Pelo que é o correto, pelo bom senso, pelo que é verdadeiro. Se eu não tivesse preocupação com a vida futura, isso não era importante. Então é justamente nesse processo de mudança, de querer se transformar, de querer seguir um caminho e uma vida futura plena, uma vida de caridade, de amor ao próximo, de mudança realmente, né, na evolução, no seu lado moral, no seu lado intelectual.
a gente precisa acreditar que essa vida futura é o caminho. E é o que o Cristo está apresentando nesse parágrafo, né, que Allan Kardec faz essa análise. Acho que tem mais uma coisinha aqui, para ver aqui essa continuidade. Ele diz o seguinte, que esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. Então esse é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Allan Kardec está justificando por que ele colocou essa informação logo no início, né? Por quê? É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. A vida futura precisa ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. E aí, nesse ponto, a gente está falando da reencarnação, né? A volta, né? Essa necessidade que temos e acreditamos, nós como espíritas, acreditamos no processo de reencarnação, mostrando justamente a justificativa dessas anomalias, né? Enquanto um nasce com comida, com dinheiro, com casa, com roupa lavada, o outro não tem isso. Mas por quê? Aquele que sofre, aquele que sente dor, aquele que nasce doente. Então, assim, é só a partir das consequências da vida futura, né, do que eu fiz lá atrás, que eu tenho lá pelo caminho para vivenciar, que ele justifica. E é por isso que ele inicia o livro, já no segundo capítulo, com essa máxima, falando justamente da vida futura, porque o homem precisa direcionar a sua vivência nessa existência terrena de uma forma que saibamos que lá na frente teremos consequências, né? E essa consequência é a vida futura. Então, ela precisa e acontece conforme a justiça de Deus, conforme esta lei. Então, justamente por isso é que precisamos compreender os ensinamentos do Cristo, as suas palavras, perceber de forma que ele agia diante de determinada situação, para tentarmos nos espelharmos da melhor maneira possível, para que consigamos, com o entendimento do que é a vida futura e da importância que ela tem das nossas escolhas. O nosso livre-arbítrio está aí para isso, né? Viemos, Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos escolher. Mas se a gente não pensa nas consequências da vida futura, do que vem pela frente, como é que isso vai ser? Né? Como é que serão as minhas escolhas se eu não tenho esse ponto de foco lá na frente? Né? Como é que seriam essas escolhas? Essas escolhas poderiam ser escolhas completamente erradas, que normalmente das vezes são ainda, porque estamos em aprendizado, somos criaturas que estamos em evolução. E o Cristo, nessa época já governador do orbe, quis se mostrar presente para trazer esse testemunho, para trazer essa verdade, né, dessas leis naturais, para que possamos não nos atrasar tanto nesse processo desse caminhar, desse ponto de mira aí que ele diz. Porque poderíamos estarmos mais atrasados se o Cristo não tivesse vindo, não tivesse passado as informações, mostrado o tempo que ele ficou conosco, mostrado a todos nós o quanto podemos ser caridosos, verdadeiros, doces, amados, em tudo que era o que é esse ser que nos ilumina, que cuida desta terra, né? Nós estamos ainda hoje muito atrasados das capacidades que nem imaginamos ter, né? Das possibilidades e capacidades que nós, como seres humanos, temos. Não temos ideia do que seria.
Mas ele veio nos testemunhar, mostrar do que somos capazes. E essa capacidade, ela vai acontecer da melhor forma e de todas as maneiras, seguindo as nossas escolhas. Então, que possamos termos consciência do que a vida nos apresenta, para que possamos escolher os caminhos a serem percorridos até chegar nessa vida futura de uma forma boa, né? De uma forma a se tornar um homem de bem. É isso. Mas é isso, pessoal. É a passagem do Evangelho do dia de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, entendido o quanto o mundo que o Cristo vive ainda não é o que nós estamos vivenciando, mas que nós precisamos construí-lo dentro dos nossos corações, né? É aquela vida de paz, de amor, de fraternidade que tem dentro do coração que a gente precisa construir, transformar esse coração no mundo. Então, que possamos juntos caminhar, né? De mãos dadas, que sejam, trazendo um ao outro, mas com o foco direcionado para essa vida futura, para esse conhecimento, para esse aprendizado, para essa evolução espiritual. Então, espero que tenham um ótimo domingo. Vamos fazer nossa prece final e agradecer a oportunidade, né, desse conhecimento que ele nos trouxe. Vamos lá? Vamos agradecer ao Mestre querido, imaginando essa imagem, um abraço, um carinho e a felicidade dele por saber que suas palavras chegaram aos nossos ouvidos e iremos internalizá-las dentro dos nossos corações. Que essa paz de espírito, esse amor fraterno esteja sempre presente nos nossos corações, do pouco que ele seja construído, mas que seja vivenciado, iniciado da melhor forma, para que possamos juntos caminharmos e aprendermos a fazer as nossas escolhas, considerando a vida futura que temos pela frente. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Assim seja.